Olá, você aluno do módulo azul do CFC, Centro de Formação Cristã da Igreja Batista Emanuel. Nós estamos juntos nessa disciplina, trabalhando na nossa quinta aula. E a gente gostaria de estar conversando hoje sobre o perdão na família. Nós já estivemos conversando sobre o conceito de família, sobre a necessidade dos pais entenderem a forma de abordarem melhor essa questão da educação dos filhos. Nós já estivemos conversando sobre a comunicação, os processos de necessidade da gente se comunicar melhor dentro das nossas famílias. E hoje eu queria estar conversando com você sobre esse aspecto do perdão, algo tão necessário, né, para os nossos relacionamentos. Amém? Então vamos lá, vamos adiante. Eu gostaria de lembrá-lo que no domingo, das 10 às 11, eu fico lá online, no próximo domingo, para que a gente possa estar, se você assim quiser, conversar um pouquinho sobre o tema, esclarecer algumas coisas, trocar algumas ideias. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre perdão, tá bom? O primeiro aspecto que precisa estar pensando sobre perdão é exatamente essa situação, né, de conceito. Se a gente olhar para o dicionário, a gente vai entender que aquilo que está escrito lá tem relação com três aspectos. Conceder o induto, né? Ou seja, eu vou, de forma gratuita, dizer a alguém que ela não deve mais determinada coisa. Eu posso também estar me relacionando ao perdão, né, o conceito de abrir mão de algum tipo de reivindicação que eu possa ter, que eu talvez estivesse distribuindo ou exigindo. Ou ainda no dicionário, eu posso dizer que determinada pessoa, né, ela está sendo liberada, dispensada, né, de algo que ela deveria fazer, de uma obrigação. Então, o dicionário traz para a gente esses três conceitos, né? E talvez a gente possa entender, né, em algumas situações do nosso cotidiano, a gente vai estar percebendo que alguns desses conceitos se encaixam, né? Mas para nós aqui, é importante que a gente busque conhecer um pouquinho aquilo que a palavra de Deus diz sobre o perdão, né? Então, a Bíblia, de que forma a gente pode entender a palavra perdão? E também, né, nos textos sagrados, a gente vai perceber que existem três palavras diferentes para tratar sobre perdão. Três palavras que são usadas em momentos diferentes, em contextos diferentes, mas que têm esse sentido, né, vinculado a perdão. A primeira dessas palavras é a palavra hakem, né? Lá em Mateus 6,12, está descrito essa situação, né, do perdão das dívidas, do perdão dos pecados. Texto conhecido, texto que significa muito no nosso dia a dia, dentro daquilo que a gente faz, e traz sim essa possibilidade de remissão, né? Essa possibilidade de ser perdoado em relação a talvez tantas coisas erradas que já cometemos, ou quem sabe como continuamos a cometer. Então, há esse sentido em relação à palavra. Então, o APM é usado nesse sentido. Nós temos o charizomai. O charizomai está lá descrito no texto de Efésios 4:32, e tem uma relação com você atribuir um determinado favor incondicionalmente, ou seja, sem medir, sem pensar nas consequências ou em quem vai distribuir. O charizomai é incondicional, como a palavra diz. Eu vou estar abrindo essa perspectiva para muitas pessoas, né? Para todos de forma geral. Eu tenho o apolu. O apolu está escrito lá em Lucas, capítulo 13, versículo 12, né? E aí eu tenho, nessa situação, o sentido de libertar, de livrar alguém de alguma coisa, né? Então, as três situações, eu posso estar encontrando essas três palavras, né, dentro do texto bíblico,
E essas 3 palavras podem estar se referindo a um desses sentidos a que a gente aproxima a palavra perdão. Tá bom? Agora, é importante que a gente entenda que no nosso caminhar cristão, dentro da vida cristã, perdão não é uma simples sugestão, né? A palavra de Deus nos diz que nós, se você quiser, você pode ou não perdoar, né? A palavra de Deus nos diz que perdão é mandamento, perdão é ordem, né? Perdão é algo que o Senhor coloca na palavra e diz, cumpra, né? E ele entende o sentido disso, né? Ele já passou por essa experiência do perdoar e entende o quão isso é maravilhoso, o quão é libertador, né? Então nós precisamos, apesar das dificuldades, apesar de muitas vezes não fazer parte do nosso dia a dia, mas nós precisamos sim aprender a obedecer esse mandamento do Senhor, né? Na vida cristã a gente vai entender que o perdão é algo recíproco, né? A palavra de Deus diz lá em Colossenses 3, né? Nós precisamos caminhar perdoando-vos uns aos outros. Quer dizer, dentro dos relacionamentos, as situações elas vão estar acontecendo e eu preciso sim estar buscando essa perspectiva de estar liberando o perdão para o outro, recebendo o perdão para o outro, né? Dentro daquilo que a própria dinâmica da vida vai acontecendo. A gente precisa ter essa noção perdão, essa noção de algo que está intermediando, né, a minha forma de me relacionar com a outra pessoa. Então, se eu tenho algo contra alguém, se alguém tem algo contra mim, essas situações elas vão sendo colocadas nesse dia a dia, nesses relacionamentos. Dentro da Bíblia cristã, né? O texto lá em Mateus 18, 21, 22, traz para a gente uma história conhecida, né? Em que Jesus foi questionado sobre quantas vezes se deve perdoar, né? E a resposta dele nos 70 vezes 7, né? Eu brinco aí com os 490, na realidade tem o sentido de não haver limite para isso, né? Nós não precisamos, não devemos estar colocando limites naquilo que o Senhor nos ordena a fazer. Precisamos sim nos acostumar a viver essa perspectiva e entender que o perdão é uma necessidade. Eu não posso estar contando quantas vezes alguém já fez ou deixou de fazer algo. A vida cristã não é vivida com crédito, com juros, com débito, não funciona assim, né? A vida cristã é composta de graça, né? De misericórdia e de perdão. Nessa perspectiva a gente precisa entender, não há limite para perdoar, né? O amor que Deus coloca nos nossos corações, ele não pode estar limitado por um determinado número. É importante que a gente, sem dúvida nenhuma, continue vivendo as nossas vidas nessa perspectiva, né? Ainda nessa perspectiva de amor, de compreender esse sentimento que deve estar nos envolvendo em todas as situações e que nos leva, né, a esse perdão, o texto de Coríntios, né, nos diz: o amor não guarda rancor, né? Rancor é algo extremamente perigoso. É uma raiz que vai tomando conta da gente, que vai trazendo dificuldades, que vai nos impedindo muitas vezes de nos relacionar com o outro. Então, amar significa não guardar rancor. E o amor cobre uma multidão de pecados, está lá em 1 Pedro, né? Então, viver essa perspectiva do amor traz para a gente também essa condição, né, de estar tendo os nossos pecados sendo perdoados. O amor cobre essa multidão de pecados. Nos relacionarmos em amor significa também perdoar. Perdoar como Deus perdoa, né? Às vezes a gente acha que apenas o simples fato de me afastar de alguém, de não conviver mais com alguém, vai resolver algo. Mas a palavra de Deus diz que aquilo que Deus faz em relação às nossas transgressões, a forma como nós fomos perdoados por Ele, né, significa que as nossas transgressões foram afastadas de nós quando o Oriente está afastado do Ocidente. Quer dizer, se eu for pensar em limites, né, territoriais nesse sentido, aí não vai dentro da geografia, não vai existir nada mais longe.
o limite entre o Oriente e o Ocidente. E esse é o sentido da palavra, né? As nossas transgressões foram afastadas de nós pelo Senhor nessa distância. E dentro dos nossos relacionamentos, nós precisamos sim estar buscando essa construção da mesma forma, né? Uma outra situação que é extremamente necessária dentro da vida cristã, está lá em Hebreus 12:15, é que essa raiz de amargura, né, como a gente já colocou lá, ela não ganha espaço dentro do nosso coração, né? Essa raiz de amargura, esse rancor que vai muitas vezes contaminando a nossa vida, contaminando o nosso dia a dia. Essa raiz de amargura, ela precisa estar afastada de nós, porque muitas vezes essa raiz de amargura, ela nos afasta não apenas das pessoas, nos afasta também de Deus, né? Nos priva de estar recebendo do Senhor a graça que Ele quer dispensar sobre as nossas vidas. Então, perdão é algo sério, preste bastante atenção a isso, né? Viva nessa perspectiva. Algo extremamente importante, o perdão é um ato volitivo, né? Eu não vou esperar estar sentindo alguma coisa para perdoar. Eu preciso decidir perdoar. É algo que vai fazer parte da minha vida, é algo que vai ser colocado no meu cotidiano, no meu dia a dia. Eu preciso, a partir dessa perspectiva de vontade, de desejo, de atitude minha, eu preciso decidir perdoar. Eu decido isso. É lógico, como a gente já colocou, não faz parte da natureza humana, né? Mas precisamos sim vigiar os nossos relacionamentos, entender essa necessidade e buscar essa perspectiva a cada momento. A vida em família é uma montanha-russa de emoções. Às vezes estamos satisfeitos, às vezes estamos decepcionados, tristes. Não apenas na família, mas a gente sabe que nos nossos relacionamentos fora da família isso também acontece. Mas ali dentro da família, talvez muitas vezes nós sejamos muito mais transparentes, essas coisas elas se evidenciem, né? Então é indispensável, querido, que mesmo diante dessa montanha-russa, mesmo diante desses altos e baixos, mesmo diante das dificuldades que nós vamos viver, nós sejamos dispostos, dentro do ambiente familiar, a buscar preservar esses laços de amor, a realmente construir relacionamentos pautados na palavra de Deus. E para isso, o perdão é indispensável, para que nós possamos conviver de forma tranquila, para que a palavra de Deus possa realmente dirigir a nossa vida e a nossa casa, para que nós possamos realmente olhar para a nossa família e dizer que estamos num lar, né? Ainda mais nos momentos que estamos vivendo hoje, passamos muito mais tempo dentro de casa, nos mostramos de uma forma muito mais transparente. Precisamos sim estar atentos a essa realidade, precisamos sim estar buscando essa situação em todos os momentos, né? A palavra diz que se não houver perdão, não haverá paz para quem foi magoado e nem motivação de recomeço para quem magoou. Ou seja, às vezes a gente sofre a ofensa, né? E somos nós que não liberamos o perdão. E a gente vai guardando, como a gente já colocou, essa raiz de amargura. Outro aspecto é se eu, né, cometi determinado equívoco, né, e eu não consigo receber o perdão, muitas vezes eu não tenho mais motivação para me relacionar nem com aquela pessoa, nem com outras pessoas. E as sequelas resultantes disso, elas são imensas, elas são enormes. Então é preciso que a gente fique atento dentro das nossas casas para buscar sempre essa perspectiva. O perdão é libertador. Na realidade, ele vai passar pelas nossas realidades, pelas nossas vidas e vai nos libertar do orgulho, da vaidade. Muitas vezes nós achamos que nós não precisamos disso, que nós somos melhores que os outros, sempre os outros que cometem os equívocos, e aquilo vai tomando conta de mim e aquilo vai me enchendo de uma forma que vai tomando o espaço até do próprio Deus nos nossos relacionamentos, né? Mas não, o perdão e a necessidade de perdão muitas vezes faz com que a gente conheça os nossos limites, né? Nós precisamos sim demonstrar e aceitar as nossas fraquezas, a gente precisa estar sempre
entendendo, né, que na misericórdia do Senhor, a partir daquilo que Deus coloca nas nossas vidas, nós somos capazes de recomeçar diferente, construir relacionamentos diferentes, pautar as nossas relações na palavra de Deus, né? E a gente vai tratar agora de uma forma mais prática, né, de como é que a gente pode realmente entender essa questão do perdão. Como é que a gente pode colocar como atitude isso no nosso dia a dia, até porque, sem dúvida nenhuma, a gente está falando de uma atitude e não apenas de algo teórico, mas como é que a gente pode fazer isso, né? Como perdoar? Então, a primeira coisa que a gente precisa estar extremamente atento é identificar a mágoa. Muitas vezes a gente vai achando que todas essas coisas são besteiras. A gente vai acumulando, a gente vai deixando para lá. A gente vai achando que empurrando essas coisas para baixo do tapete, você vai ser capaz de conviver com elas, né? E chega um momento que aquilo explode de vez. E aí a gente está diante de uma situação muito mais difícil de resolver, né? Então, é fundamental que a gente aprenda a identificar. Isso tem muito a ver com a questão da comunicação, né? Na aula sobre comunicação, nós tivemos a oportunidade de conversar sobre os níveis de comunicação e às vezes a gente não consegue externar os nossos sentimentos. A gente não consegue dizer para o outro que aquilo machuca, que aquilo faz mal, né? E de repente, quando isso sai debaixo do tapete, sai de vez, sai com agressões, sai com uma destruição enorme que foi construída aos poucos por tantas coisas pequenas, nós não fomos capazes de identificar, de dizer para o outro. Então, identificar a mágoa é fundamental, né? Para que o perdão seja colocado em prática, né? Outra situação é que a gente precisa reconhecer essas nossas emoções, né? Essas emoções, elas fazem parte do nosso cotidiano, elas muitas vezes trazem essa dor, trazem essa perspectiva de dor e a gente precisa reconhecer que está doendo, a gente precisa entender que está doendo, a gente precisa entender que isso faz parte da nossa natureza humana e precisamos tratar isso, né? Mais uma vez a gente diz, não dá para ficar acumulando. Reconheça essa necessidade, reconheça que você precisa. Esse é o primeiro passo, é o segundo passo para a gente estar buscando o perdão, né? Outra situação extremamente difícil é a situação de perdoar a você mesmo. Nós precisamos aprender a nos perdoar. Às vezes a gente traz essa mágoa, a gente traz esse peso para dentro de nós, né? E a gente deixa de construir relacionamentos muito mais saudáveis, muito mais transparentes, muito mais profundos, porque pelo medo daquilo que talvez já tenha acontecido e por a gente não conseguir perdoar a nós mesmos, né? Entender que temos sim essa oportunidade de recomeçar, de fazer diferente. Deus nos dá essa possibilidade e precisamos aproveitá-la, né? Precisamos estar dispostos sim a derramar e a aceitar o perdão de Deus, a perdoar inclusive as nossas próprias atitudes e a começar de uma forma diferente, a começar dentro de uma nova perspectiva, né? Empatia, né? Essa palavra está bem em evidência, né? Mas é uma necessidade que já faz parte dos nossos relacionamentos há muito tempo, né? A gente precisa se colocar no lugar do outro. Às vezes a gente cobra do outro algo que nem nós conseguimos fazer, né? E será que a gente se coloca no lugar do outro para tentar entender o que é que motiva ele a fazer aquilo? Será que essas atitudes elas são racionais? Será que ele faz intencionalmente? O que é que leva a pessoa a ser daquela forma que muitas vezes é diferente, né, daquilo que da nossa perspectiva, mas essa diferença traz para a gente essa necessidade de nos colocarmos no lugar dele para tentar entender, né, muitas vezes essa situação, entender o que move o outro, o que moveu o outro ali e buscar essa reconstrução dos relacionamentos. Então, ter empatia é fundamental para isso, né? Perdoe entendendo, né, que perdoar não é esquecer, não estou falando de amnésia, né, mas perdoar é conseguir lembrar de determinada situação e não sentir mais o rancor, não sentir mais o peso, né, não sentir mais essa raiz de amargura que estava lá dentro da gente, que muitas vezes nos fazia tanto mal. Eu me lembro daquilo sem conseguir sentir mais nada disso, né? Então, isso é perdão.
Isso é um perdão. E perdão não é questão de justiça, como a gente já colocou, perdão é uma questão divina. Se a gente fosse trabalhar com justiça aqui, né, a palavra diz que não há um sequer, né, não há justos. Né? Todos nós carecemos, né, da ação de Deus nas nossas vidas. Então, perdoar não é uma questão de justiça. Se fosse assim, nós estaríamos condenados. Mas perdoar, na perspectiva de Deus, é uma decisão que precisa ser colocada em prática. Né? Permita-se seguir em frente. Esse recomeço, essa reconstrução dos relacionamentos, ela é fundamental para que a gente continue caminhando na direção da perspectiva de Deus, com relacionamentos sólidos, aprofundados, baseados naquilo que Deus quer, essas experiências que nós temos com o perdão, que vão nos dando condição de admitir os nossos erros, reconhecer as dificuldades dos outros, construir relacionamentos mais sólidos e estar sempre olhando para frente, caminhando no sentido daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Né? Então, é um texto puro muitas vezes, né, que o C.S. Lewis traz para a gente aqui, mas eu queria convidar você nesse momento a entender, né? Quando ele fala de cristianismo, ele faz questão de dizer que não foi ele que inventou isso, ele diz que no meio desse conceito de cristianismo estão lá, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Esse é um trecho, né, da oração do Pai Nosso, e a gente vai estar entendendo a dificuldade que existe nisso aí, né? A necessidade da gente reconhecer que essa reciprocidade no perdão, algo que precisa acontecer tanto de nós para os outros, como dos outros para nós, de nós para nós mesmos, de Deus para nós. Né? Então, essa reciprocidade ela vai estar sempre permeando esses relacionamentos e a gente precisa aprender, né, a perdoar e ser perdoado para que continuemos, sim, né, como está colocado aqui, não como uma alternativa, mas como um mandamento. Né, que precisa passar talvez por um tempo de maturação, precisa ser colocado diante de Deus, mas precisa ser feito com coragem, com decisão. Então, principalmente, meu irmão, dentro das nossas famílias, principalmente nos tempos que estamos vivendo hoje, o perdão ele é fundamental. A comunicação clara, o diálogo e esse recomeço, ele vai fazer maravilhas nas nossas vidas. Amém? Eu quero agradecer a você que esteve conosco nesse período, né? Dizer que estamos felizes com essa perspectiva de estar também trabalhando o CFC de modo online, né? Dentro da educação à distância, e que você aproveite essa oportunidade. E eu queria pedir a você que faça hoje um exercício, né? Queria que você pudesse escrever numa folhinha de papel, né? Escreva, talvez, situações que precisam ser reconstruídas dentro da sua vida, relacionamentos que precisam ser restaurados, situações que precisam ser resolvidas. Coloque cada uma, né, dessas situações no papel, reflita sobre elas, ore sobre elas, coloque-as diante de Deus para que o Senhor esteja te ajudando, né, a cumprir esse mandamento, a caminhar nessa perspectiva. Tá bom? Eu vou estar reforçando essa tarefinha lá na aula, você vai ter isso por escrito, mas desde já eu queria dizer a você que é fundamental que nós tenhamos sim essa necessidade de caminhar no sentido do perdão. Tá bom? Obrigado, um grande abraço e em breve, sem dúvida nenhuma, vamos estar juntos, desfrutando e conversando demais daquilo que Deus tem para nós.